É um registro importante, ela vai guardar esse material, familiares, pessoas amigas. E aí eu consegui o apoio de uma colega, a primeira vez que eu opero, rapaz, o JITS, esse aqui, eu sempre trabalhei com o JITS e ele resolveu me complicar agora, de 2 semanas para cá. E ontem eu pensei que ia entrar, deu tudo errado. Foi bom eu fazer com antecedência. Enfim, a partir desse momento, então, Gabriela, você pode fazer sua exposição, você tem 15 minutos por aí, se precisar estender um pouco mais, fique confortável, tá bom? Porque é o seu momento de trazer para nós sua pesquisa, seu olhar, como disse o professor Osmar, tudo aquilo que é ungido por nossa ancestralidade. Uma alegria muito grande esse momento, tem sido uma satisfação muito grande a relação com você. Então, vamos que vamos. A partir de agora é com você, tá bom? Vamos embora, eu vou fazer aqui o compartilhamento. Deixa eu ver. Tá aparecendo já, professor? Está vindo. Apareceu já. Para mim, já está legal, Gabriela. Tá bom. Então, boa tarde a todos e todas. Agradeço a presença de todo mundo. O meu trabalho, né, o tema do meu trabalho é Negras Tradições, indumentária das baianas de Escola de Samba no Rio de Janeiro. É o curso Belas Artes na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E é isso. A metodologia do trabalho, eu fiz pesquisas bibliográficas, né? Usei alguns livros como base e principalmente entrevistei baianas de escola de samba, que é a parte mais que eu julgo mais importante assim no meu trabalho, que é a parte onde eu pude colocar assim a visão delas sobre sobre o meu problema, né? O meu tema. E por fim, eu crio uma fantasia inspirada em tudo que eu escutei, tudo que eu li, nas minhas referências imagéticas e nos relatos, né? Nos relatos de cada baiano. A divisão do trabalho é migratório, a chegada das baianas do Rio de Janeiro, no primeiro capítulo. O segundo capítulo eu falo já sobre indumentária de baianas, roupas cheias de axé, né? Que aí eu vou explicando, esmiuçando a questão das roupas, como que ela chega até a fantasia de baianas, né? Teve todo um caminho, todo um processo de vestimentos até chegar na fantasia de baiana tradicional, que a gente tinha até a década de 70, 80 por aí. Capítulo 3, que é Modernidades, Baianas Atuais e suas Perspectivas. É a parte da entrevista, onde eu coloco a fala das 6 baianas que eu entrevistei, né? 2 mais novas e. Foram 6, né, que eu falei? Desculpa. Tô nervosa. 2 mais novas e 4 mais velhas. Então, eu falei sobre. Eu expus, né, a opinião delas, eu fiz perguntas sobre o que elas achavam, como era, desde o primeiro desfile delas até agora e tudo mais. Então, tem bastante história nesse terceiro capítulo. O quarto capítulo eu falo mais sobre a produção da fantasia da boneca que eu fiz, né? Então eu mostro fotos e tudo mais, falo do meu passo a passo, falo da inspiração que eu usei e tudo mais. E por último, né, que é a conclusão, que eu acho importante citar, que é conhecer para preservar a memória ancestral. E aí mais lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, no período pós-abolição, vou ler um pouquinho o slide e depois eu vou o que eu acho, né? Logo após a abolição, 2 anos depois, entrou em vigor o Decreto de Lei 528 de 1890,
que deixava livre a entrada pelos portos de imigrantes que quisessem trabalhar no país, e a mesma afirmava que era proibida a entrada de pessoas do continente africano e asiáticos, né? Então, né, não era um cenário favorável para as pessoas pretas que já estavam aqui, né? Aliás, que ainda estavam aqui, e nem para as pessoas que estavam em outros estados do país para virem para cá. Deixando claro que os dois grupos étnicos não eram bem-vindos e só poderiam ingressar no país com autorização do Congresso Nacional. Essa lei deixou claro quais pessoas eram bem-vindas no país naquele período, principalmente pelo fato da facilitação da imigração dos europeus que vieram para trabalhar e se fixar nas fazendas. Então, né, pela questão da política do branqueamento, os europeus foram meio que, né, eles vieram para cá, os italianos e outros, né, outras pessoas vieram para cá para poder se fixar aqui, trabalhar e tudo mais, e numa tentativa de branquear a população, né, com que essas pessoas se relacionassem, não de uma maneira fofinha, bonitinha, mas, enfim, essas pessoas se relacionassem com as pessoas pretas, indígenas e demais raças que aqui estavam, para poder futuramente, né, nascerem pessoas mais brancas e branqueando mesmo a população, né, que eles tinham uma ideia, eles tinham um projeto de um Brasil branquíssimo, né. No processo migratório, os migrantes que chegavam pelos portos ou por outros meios de transporte ao Rio de Janeiro no final do século XIX e no início do século XX criavam redes de sociabilidade que iam desde as questões espirituais, passando por formas alternativas de lazer, até possibilidades informais de trabalho e sobrevivência, né? É uma fala do Manhães, ano de 2012, página 64. Então, essas pessoas vieram para cá, né, de outros estados, principalmente da região nordeste do país, e para tentar outras formas de trabalho e tudo mais. E aí acabavam se encontrando e criando essas redes, né? Algumas pessoas vinham para cá, para casa de pessoas específicas, procurando pessoas específicas, nessa tentativa de encontrar um parente, né? De encontrar, não necessariamente parente de laço sanguíneo, mas de encontrar um igual, né? Para poder ter um lugar confortável, para ter um lugar onde essa pessoa pudesse, como é que eu posso dizer? Enfim, onde ela pudesse estar em casa, de alguma maneira. E ali nessas casas, nesses lugares, era onde essas pessoas se encontravam, se conheciam, enfim, praticavam suas religiões, principalmente religiões de matriz africana, jogavam capoeira e tudo mais. A Casa das Tias Baianas era esse espaço onde era possível que todos se sentissem em família e podiam estar juntos para socializar. Faziam-se batuques, festas, cultuavam seus deuses, tudo num espaço e em diferentes dias. Eram nesses festejos que as pessoas ficavam sabendo das novidades, confraternizavam, se arrumavam namoro, casamento, conforme a Veloso diz. Era um lugar seguro onde se podia cultuar os orixás e jogar capoeira sem que a polícia os incomodasse. Então, como ainda a questão do racismo ainda era, não que agora não seja, mas naquela época ainda era muito, muito forte, né? As religiões de matriz africana ainda eram muito perseguidas, muito demonizadas, né? Como ainda é hoje, mas naquela época acredito eu que ainda era pior do que hoje. E a questão da capoeira também, a questão do samba também, era tudo muito marginalizado, porque era cultura de preto. Então, esses espaços eram importantes porque era um lugar onde eles podiam fazer tudo isso sem importunação da polícia e tal. Enfim, e a Anilá, grande mãe, fala um pouco sobre essas mulheres que vieram para cá, né?
No pós-abolição, essas mulheres continuam no ganho, agora exercendo trabalhos para si mesmas e sustento de outra família. Então, a questão do ganho era que, durante o período da escravidão, elas. Como é que eu posso dizer? Elas vendiam, né, frutas, verduras, legumes, carnes, dentre outras coisas, para os seus senhores. E aí elas ficaram conhecidas como, não só elas, né, porque tinham homens também, mas ficaram conhecidos como escravos de ganho. E aí, no pós-abolição, elas continuam vendendo essas coisas, só que para si, né? O dinheiro era para si. Então, era da onde se tirava o sustento da família, era como elas conseguiam se manter e também, né, ajudavam a manter, se ajudavam, né, entre si ali dentro desse sistema. Então, as ganhadeiras, né, a gente chama de ganhadeiras, é isso, elas vendiam acarajé, vendiam outras comidas, né, artesanatos também, coisas vindas do continente africano para cá, e ficaram conhecidas por conta disso, né, por esse nome, por conta disso. Essas mulheres estiveram à frente de cordões carnavalescos, blocos, até a criação das escolas de samba. Muitos encontros que culminaram para a criação das agremiações eram em suas casas e as mesmas tiveram um papel importantíssimo na história. Então, essas mulheres, né, já participavam ali do carnaval. O carnaval ele já era comemorado, né, digamos assim, há bastante tempo, né? É uma festividade católica, se não me engano. E aí eles criaram, as pessoas pretas criaram os blocos, os cordões, né? Antes, depois os blocos carnavalescos, e essas mulheres estavam de frente, né? Mulheres como, enfim, a Tia Seata, e entre outras, né? Porque agora, assim, de cabeça, me desculpa, mas eu não vou lembrar os nomes, porque eu sou péssima com essa questão de gravar o nome de pessoas. Mas, enfim, elas estavam à frente dessas festividades e elas fizeram parte disso para a criação, né, mais à frente, para a criação das escolas de samba. Né? Elas estavam ali presentes, ativas. E era nas suas casas que isso tudo acontecia. Então, na casa dessas mulheres, né, de algumas que ficaram bastante famosas, bastante conhecidas, era onde fazia-se o samba, era onde o pessoal confraternizava, onde batucava e tudo mais, e era da onde saía as ideias e as inspirações para essas comemorações, e enfim. Roupas cheias de axé, eu falo sobre a vestimenta que elas usavam, né? Então, quando elas foram deixadas aqui para exercer o trabalho, para exercer trabalho escravo, a sua cultura, seus costumes, as tradições, elas não se perdem, né? Houve uma tentativa, né, para que elas perdessem, mas isso não se perde totalmente. E estando aqui num país estranho, essas pessoas fizeram o possível para se vestir de acordo com os padrões culturais de onde eles viviam, né, dos países na África. Então, torso na cabeça, saia longa volumosa, pano na costa, joias, bolsa de mandinga, tudo isso são elementos da indumentária que foram construídas a partir de elementos das culturas de matrizes africanas, recompostos e ressignificados na diáspora, formando o que a gente entende atualmente como indumentária afro-brasileira. Então, essas peças, né, a maioria não, todas elas eram usadas de determinadas maneiras, né, nos países do continente africano. Até a questão do turbante, ele sinaliza muitas coisas em determinadas regiões, né? Ele quer dizer muitas coisas, a forma que você coloca o seu pano na costa quer dizer muitas coisas. Então, isso foi trazido de lá para cá. Eles tentaram, né, fazer esse resgate, tanto as mulheres quanto os homens negros que aqui estavam.
Então, no período da escravidão, né, eles não tinham muito acesso ao que vestir, né, eles vestiam o que era dado, o que era posto, e depois, nesse pós aí, que aí as pessoas já estavam já tinham uma determinada liberdade, assim, e com o trabalho do ganho, né, com o dinheiro do ganho, eles puderam, né, se vestir da maneira que eles achavam melhor, né, dentro dos costumes, do que eles gostavam de vestir. E as fantasias que a gente vê atualmente, elas são uma materialização do enredo, junto com a criatividade do carnavalesco e a base das roupas usadas ainda na época do ganho. Mas no início das escolas, a fantasia era saio, camisul, turbante, os enormes colares e pulseiras. Então, era a roupa que elas vestiam lá atrás, durante o período de ganhadeiras e tudo mais, que elas eram ganhadeiras. A mesma roupa né, bem parecida com as roupas que as mães de santo usam, né, no candomblé, na Umbanda, em outras religiões de matriz africana também. E as mesmas peças ou peças parecidas que são usadas dentro das escolas de samba. Porque essa mesma mulher, né, que era baiana naquela época, ela além de ter dado essa questão da vestimenta, né, muitas delas, das baianas antigas, foram ganhadeiras, ou foram mães de santo, ou os dois. Então, né, elas vão carregando, né, essas peças e mantendo essa tradição, né? Com o decorrer da pesquisa, foi possível perceber que as peças aparecem em diversos contextos, como nos espaços onde praticam religiões de matriz africana, no ato do ganho, na aula das baianas e outros grupos e irmandades de mulheres negras, como as Irmãs da Boa Morte, o que mostra que a indumentária afrodiaspórica é importante e impactou positivamente a sociedade. Então, é uma coisa que eu até cito dentro do trabalho, que eu sinto falta desse tipo de discussão dentro do curso, porque essa indumentária ela é importante, ela tem um significado, ela tem história, ela carrega história, ela faz parte da nossa cultura, então acho que ela tem que ser falada. Talvez não necessariamente a parte do carnaval, mas né, a gente pode ver que uma indumentária usada, que foi usada em outros contextos, e ela é usada até hoje, né? A gente pode ver na Bahia as vendedoras de acarajé, elas se vestem, né, de acordo com esse figurino, né? Tem até um autor que eu usei bastante no trabalho, que ele fala que o ato do ganho, como é que eu vou dizer? A baiana ela tá vestida para o ganho e é aquela indumentária, entendeu? É aquela peça, aquelas peças ela tem que colocar para estar pronta para o ganho. Então, tudo isso tem um significado, tudo isso tem uma importância, né? E tem impacto na nossa sociedade. Então, o Candeia e o Snar falam que deve ser ao negro o traje característico da baiana, né? Justamente porque a gente já viu que ele é usado por pessoas negras desde, né, do período pós-escravidão. É importante contar um pouco dessa história na perspectiva de quem viveu e entende como foi para elas o processo de mudança da vestimenta tradicional para o traje moderno. Tendo em vista que a mudança começou na década de 60, de 1960, né, a partir do momento em que as escolas aceitaram a entrada de carnavalescos vindos da Escola de Belas Artes. Então, logicamente, né, eu entrevistei baianas que, por exemplo, a tia Nilda, que é essa senhora que está na foto, o primeiro desfile dela foi em 1979. Então, assim, de lá para cá, né, ela pôde me contar tudo mais, o que mudou, o que não mudou.
como é o esquema agora, né? Como eles fazem agora, porque a tia Nilda é presidente da Aula de Baianas da Mocidade. Então, ela me contou como é para ela coordenar tudo isso, né? Junto com a filha dela, que é diretora de aula, se eu não me engano, como elas fazem para coordenar. E aí eu coloquei uma fala, para mim é muito fofa e muito importante aqui, que eu achei muito bonitinho, da Erondina Duarte, né, Dona Dina, que ela fala: a gente veio na escola de novinho e aí vai passando mais aulas, e aí chega na aula das baianas, a responsabilidade que a gente carrega é uma coisa muito gostosa e maravilhosa. A gente se sente assim, importante. Assim, eu sou baiana, eu tenho que dar o exemplo, tenho que mostrar que eu venho há anos na escola. Eles têm um carinho, um cuidado tão grande que é difícil até de explicar como é bom ser baiana. Então, assim, é uma aula de extrema importância dentro das escolas de samba, né? São mulheres que são o pilar da escola, que tem toda uma história, todo um fundamento. Então, é uma coisa que tem que dar o seu devido valor, né, para elas. E eu acho que não, elas não, a gente não pode descaracterizar, assim. Essa fala é uma fala da tia Nilda. Assim que eu entrei, a fantasia era a mesma coisa. Bata, antigamente era bata, agora eles mudaram muito. Mas a bata é bem leve, anágua com conduíte, agora é de aço. Quando entrei na escola era conduíte fica leve, né? A fantasia era bem leve. São 5 metros abaixo, no meio acho que são 3,5 e em cima são 2 metros, agora não. Também tinha colar, pulseira. Na fantasia de 1979, a roupa tinha uma caravela, que era o chapéu, a saia de renda, a bata de renda, colar e pulseiras, uma roupa super leve. Então, essa imagem que eu coloquei é uma imagem que eu encontrei, né, desse desfile. Não dá para ver muito bem, não consegui nenhuma foto mais próxima, mas deu para ilustrar aí. E era assim que era a fantasia. Até 1979, né? Era assim que era. Ela é uma fantasia que eu julgo próxima da fantasia tradicional, né? Que as próprias baianas faziam, né? Elas eram feitas lá no início das escolas de samba, as fantasias eram feitas por elas e elas conversavam, discutiam para saber como que ia ser, o que elas iam colocar e tudo mais. Então, mudou muito, né? A gente pode ver que mudou muito, porque agora quem escolhe, quem pensa em tudo isso é o carnavalesco, é ele que pensa no enredo, é ele que desenha, é ele que produz, enfim, não sozinho, né? Lógico que tem toda uma equipe. Mas quem pensa em tudo, todas essas questões é o carnavalesco. Então, não tem essa coisa de consultar, né, de consultar a presidente da ala, a diretora de ala, para ver o que elas acham. E às vezes acaba, né, saindo um pouco dos moldes ali. Acaba que às vezes a fantasia fica pesada, que, enfim, não fica tão. Que ela fica um pouco descaracterizada mesmo, né? A fantasia às vezes acaba não tendo nada a ver com nada, porque aí entra o olhar de artista do carnavalesco, né? E às vezes a gente. Como é que se fala? Às vezes a gente se desconecta um pouco, né? Pensa mais na arte, na questão artística, do que na questão histórica, e se desconecta um pouco das coisas. Então, a confecção da fantasia. Eu produzi uma boneca com uma fantasia de baiana tradicional, inspirada nos relatos da tia Jane e nos trechos descritivos do livro do Candeia e do Snar, fazendo uma mescla de materiais e seguindo a modelagem tradicional para a criação da peça. Então, a tia Jane, ela é presidente da aula de baianas da Portela também, e ela foi uma pessoa que contou uma história assim, muito rica, falando sobre as lembranças dela, né? Nesse período
mais antigo, ela fala que ela era bem criança, mas que ela tem lembranças de que as fantasias eram feitas na casa da madrinha dela. Então, assim, ainda era uma coisa que as baianas tinham controle, que elas poderiam ver como é que fazia, se ia estar bom, se não ia estar, né? Questão de peso, questão de coisas que vai levar na mão, que vai levar na cabeça, né? Acessórios. Então, ela viu tudo isso acontecer, ela participou de tudo isso, então o relato dela é muito incrível. E aí ela conta que como eram as fantasias, ela descreve para mim os tecidos usados, e eu consigo ter uma ideia, mais ou menos, do que eu vou fazer a partir daí. Junto, junto com a descrição, né, do livro do Candeia também, eu consigo ali mesclar tudo e criar a minha fantasia, né, o meu protótipo de fantasia de baiana. Então, né, nas fotos ela tá assim. Eu fiz uma saia com 3 camadas, né? Coloquei um babado de chita na ponta, porque foi uma coisa que a tia Jônia descreveu para mim. Usei o cetim, porque é um tecido brilhoso. Também é um tecido que foi citado no livro do Candeia, mas é um tecido que traz brilho para a peça, né? Acho que fica bem bonito. Um brilho é um brilho mais discreto, né? Acho que combina mais, enfim, fica bonito do mesmo jeito. O turbante, que é de extrema importância, fiz, né, na boneca os acessórios, a argolinha, a pulseira e tal, os cordões, que ora são cordões, ora são fios de conta, né, dependendo de quem é a baiana, se ela faz parte de religião de matriz africana, né? Atualmente a gente vê que tem muitas baianas que são cristãs, são católicas, evangélicas e tal. Mas, enfim, eu sei que ainda tem algumas que são praticantes de religião de matriz africana, né? Que são do candomblé e tudo mais. Fiz uma saia embaixo e engomei essa saia. É uma saia de cretone, se eu não me engano. E eu engomei ela para ela ficar bem armadinha, deixar a saia bem armadinha e não ter a questão das ferragens, né? Porque isso é uma coisa que pesa a fantasia e é uma coisa que particularmente me preocupa, né? Porque são senhoras carregando fantasias pesadas, né? A fantasia em si ela já é volumosa. Eu acho que se tiver ainda coisas, né, para pesar mais, só complica a vida das pessoas. E a bata que eu fiz com esse tecido rendado, mas lembrando uma época mais antiga, né? Da onde elas usavam o tecido de ristileu e tudo mais. O tecido de ristileu, que é um tecido de renda também, né? Uma renda mais trabalhada. Preservar a memória ancestral. Então, é necessário ter o maior aprofundamento da história das baianas, pois quando entendemos a importância ancestral e cultural que tem essa história, tendemos a preservá-la. Então, eu falo isso na minha conclusão, porque é isso. Quando você não sabe, quando você não conhece a história, quando você não sabe o quanto ela é importante, você descaracteriza, você perde isso, você moderniza sem necessidade às vezes, né? Então, para mim é importante que se conheça essa história, que guarde para si, que entenda a importância para que a gente consiga preservar isso, para a gente consiga levar isso à frente, né? Não deixar morrer, né? Levar para frente, porque é nosso, é cultura nossa, e se a gente deixa a nossa cultura morrer, né? O que sobra? Então, até sugerir no sugerir nessa conclusão, né, oficinas entre para carnavalescos e uma conversa, né, conversa entre o carnavalesco e todas as baianas para que ele possa escutar todo mundo, né, e entender melhor a perspectiva de cada uma delas, mesmo que não vá fazer exatamente o que cada uma delas quer, né, mas entender o ponto de vista dessas senhoras é muito importante. E a gente que está formando, né,
seja em Belas Artes na Rural, seja na EBA, enfim, né, nas faculdades de Belas Artes, é importante que a gente leve essa discussão para frente, para que a gente saia daqui da faculdade e vá trabalhar em escola de samba, por exemplo, nesse for o caso, e não faça besteira, né? E eu finalizo com essa frase de uma música do Luiz Carlos da Vila, que essa música ficou na minha cabeça por tanto tempo durante o período de escrita, que para mim ela tinha que finalizar esse slide, que é: o tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar. Né? Aí na letra é: o tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar, e ninguém vai esquecer Candeia. Mas eu adiciono, né, outros nomes a essa lista de que a gente não pode esquecer. Nossa, estou emocionada agora, peraí. A gente não pode esquecer os nomes que foram citados, né? As 6 baianas que eu entrevistei, a tia Nilda. Ai, desculpa. Eu não consigo terminar. Enfim, todos os nomes citados, todas as baianas, todas as pessoas que foram importantes para a construção da história do carnaval. A gente não pode esquecer. E o meu trabalho, ele está aqui para isso, para que a gente não esqueça, para que a gente possa levar essa história para frente. Ai, finalizei, professor, porque não dá. Não dá mais, tá? Vou ficar aqui chorando. Não dá mais para falar, não. Então, Gabriela, penso aqui que sua emoção é a emoção de todo mundo que está aqui assistindo, né? E que está aqui curtindo, né? Essa sua exposição, porque, de fato, são questões que movimentam, mexem com sentimentos, né? Com memórias, com ancestralidade. E isso não é mole, não. Penso que para todos e todas que estamos aqui. Né? Mas fica tranquila que você, inclusive, já tinha extrapolado muito tempo, né? Nós previmos aqui entre 15 a 20 minutos, você falou meia hora, então fique tranquila. Eu falo muito. Eu não consigo resumir, eu falo muito. Respira fundo. E eu gostaria, então, agora de passar a palavra para o professor Osmar, que, como membro externo, é o habitual, é praxe a gente ouvir primeiro o membro externo ao departamento. Então, por favor, professor Osmar, suas considerações a respeito do trabalho da Gabriela. Desde já, mais uma vez, a gente agradece sua boa vontade, sua disponibilidade. Tá bom? Muito obrigado. Bom, como eu já disse, eu que agradeço a honra de ler um trabalho tão lindo como esse, Gabriela. Parabéns. Tem que começar parabenizando, porque é um trabalho urgente, necessário, importante, único, dá voz para pessoas que geralmente não têm voz, faz uma nova história, né? Cria uma nova história. Eu lembro de uma escola, uma linha de pesquisa em história, que é a Nova História. O seu trabalho é um trabalho dentro dessa linha, né? Um trabalho de uma criação de uma história nova baseada na oralidade, mas não no achismo, né? Baseada na verdade que há nos corpos, nessas vivências, nessas comunidades que só são vistas durante aquela 1h30 de desfile na Sapucaí, agora diminuída para 1 hora, né? Ou então na Intendente Magalhães. Enfim, e muita gente não sabe o quantas camadas há nesses giros das baianas, nas alas de passistas,
na bateria, as pessoas, não, em geral, elas não conhecem. Então, o seu trabalho é um trabalho importante por dar mais plausibilidade, mais verticalidade à história negra. É um trabalho sobre a história das pessoas negras. É um trabalho sobre a história do Brasil e, muito antes de ser sobre a história do Brasil, é um trabalho sobre a continuação da história da África no Brasil. Embora a gente costume falar que vivemos na cultura afro-brasileira, né, que a gente está em diáspora, mas tudo isso é continuação, né, de uma história que não começou em 1500, não começa em 1888, nem começa em 1923, quando a Portela, que é a primeira escola de samba, é fundada. É uma história que tem aí milênios e milênios e milênios de camadas, e o ato de se vestir vem dessa história africana. Então, eu vejo o seu trabalho como ele começa com esse aporte histórico muito bem fundamentado, que é um destaque que eu faço para essa realidade. Você fundamenta muito bem na introdução todo o processo de pós-abolição e também fazendo referências ao que acontecia no período escravocrata, mas eu senti falta, já é um ponto aqui que eu gostaria que você, quando levar esse trabalho mais à frente, porque para mim é um trabalho que tem grande futuro aí para um mestrado, uma especialização e mais futuramente para um doutorado, para publicação, né, já adiantando já a minha apreciação, né, eu acho que é um trabalho que tem que ser lido, que tem que ser conhecido pelas pessoas, para você trazer um pouco para a história africana também. Então, você está fazendo uma graduação em indumentária, e os primeiros seres humanos a se vestirem, muito provavelmente foi no continente africano. A função da indumentária nesse continente, a função ritualística da indumentária no continente, até chegar a esse processo diaspórico, que é um processo violento, e aí você traz muito bem quando você coloca a pobreza de vestimentas, né? Não sei, a indigência de roupas que os escravizados tiveram que passar, em comparação à riqueza a suposta riqueza de roupas dos brancos, né? dos escravizadores. Isso eu acho muito bom. E como você depois diz que, a partir do pós-abolição, há todo um processo de enriquecimento cultural através da liberdade, né? Não que essa riqueza cultural não houvesse antes, durante o período escravocrata, mas a partir do momento em que há a liberdade jurídica, né, que é com a Lei Áurea, essas roupas, né, essa memória ancestral, essa memória africana, se apresenta nas roupas, e principalmente nas roupas das baianas. Mas por quê? Às vezes eu sinto que faltou um elo com esse ato de vestir antes da escravidão. Então, é só algo para você acrescentar no seu histórico, num trabalho futuro, e que eu acredito que esse trabalho tem muito a crescer, já é um trabalho gigante, ele tem muito a ficar um trabalho jupiteriano, né, enorme, maior ainda pela importância da sua abordagem. Você traz coisas que eu destaco aqui. Um dado muito importante, e que para muitas pessoas é novidade, é a multiplicidade do papel dessas baianas. Elas não se atêm apenas ao ato de se vestir e vender quitutes. Na verdade, elas comandam toda uma rede de sociabilidade, toda uma rede elas desenvolveram a economia do seu próprio povo, e por isso compravam a liberdade de outras pessoas, de outras mulheres, de outros homens, de crianças. Ela
tem um papel religioso, ela tem um papel de cuidar da comida, né? Ela tem um papel de trazer e também de estetizar, né? Tem essa questão da arte na vestimenta, que é a ponta do iceberg, vamos dizer assim, de todo esse processo civilizatório que a baiana organiza. Então, eu destaco a capacidade do seu trabalho de trazer a complexidade dessa figura, dessa personagem. Não apenas colocá-la num lugar de quituteira, que muitas vezes as pessoas olhando de fora não veem as camadas profundas que aquele quitute representa, né? Além disso, você destaca o fato de você trazer a distinção entre o espaço público e privado, é algo que talvez depois você possa se aprofundar teoricamente, né? A distinção entre o espaço público e o espaço privado, a mulher branca dentro da casa e a mulher negra na rua, convivendo no espaço público, que não era um espaço seguro, era um espaço perigoso em geral, mas que para esses escravizados e pós-escravizados vai se tornar um espaço de segurança, que você mesmo traz isso, né? Que ali ao redor do tabuleiro é que se tem segurança para se fazerem as redes de relação. Então, a multiplicidade dessa baiana, que você trabalha muito bem, que você traz, ela te dá aí muitos capítulos para você trazer aí para um trabalho futuro, né? A baiana no seu papel, como eu disse, na economia, nas artes, na religião, em outros pontos que agora não me vêm à cabeça. Mas essa multiplicidade eu vejo como um ganho do seu trabalho. Não é apenas um trabalho que, na verdade, é um trabalho que se foca na indumentária, mas antes de trazer a indumentária, que é o que a gente vê, né, todas essas camadas são muito bem fundamentadas. E só me faltou, como eu já disse, trazer essa fundamentação no próprio continente. De que regiões do continente africano essas pessoas vieram, como se vestiam ali, porque fica muito eu que sou professor de educação básica, tomo muito cuidado para desfazer estereótipos junto aos meus alunos. E o estereótipo do escravizado geralmente é aquele que tem poucas vestimentas, né? Pouca ou nenhuma vestimenta. Ou o estereótipo do africano como aquele africano tribal que não se veste também. Então, fazer esse elo aí seria importante para mostrar uma continuidade, não uma ruptura tão brusca. E como de fato foi uma ruptura brusca, mas que você muito bem coloca, foi resgatada justamente no pós-abolição. É uma pesquisa bibliográfica, iconográfica, é uma pesquisa de profundidade aí dentro da sua bibliografia. Você faz uma descrição minuciosa das atribuições de cada peça da roupa. Isso é muito interessante, é um trabalho etnográfico também, em certo nível. E, de novo, essa contribuição etnográfica ela abre o leque para mostrar a complexidade da civilização negra. Quer dizer, não é uma civilização simples, né? Ela é complexa, desculpa. Porque quando você esmiuça as vestimentas, né, da roupa de ração até a roupa da mãe de santo, né? A bata como uma espécie de titulação, né, após 7 anos de iniciação, o camisu e a roupa de ração como símbolos de humildade, de lembrança. Eu senti falta de... Você faz isso, né? Mas talvez trazer esse detalhe, né? O camisu e a roupa de ração como uma lembrança para um processo histórico em que nossos ancestrais eram escravizados e tinham que se vestir assim. Então, nas funções diárias, né, de um terreiro, que é necessário trabalho braçal, é necessário uma série de procedimentos que você não tem como estar lindamente vestido em funções que envolvem mexer a mão no dendê, né, colocar a mão na massa.
Então, fazer essa relação, que passou muito rápido, né? São algumas linhas em que você traça esse paralelo entre a roupa de ração e a roupa do escravizado, é algo que, para você aprofundar no futuro, no seu trabalho, eu recomendaria. Você também traz uma questão sociológica muito já na terceira parte do seu trabalho, quando você dá voz às baianas. Eu já vou voltar no capítulo 2, mas já no 3, né? Porque conforme eu anotei aqui na sequência. Uma questão sociológica muito interessante e que, assim, para você levar isso para um trabalho mais aprofundado, eu acredito que já é um trabalho profundo, tá? Não estou dizendo que ele não seja. Uma questão sociológica complicada, que é essa da entrada do artista nas escolas de samba, né? Desse artista acadêmico que não está ali vivenciando as questões comunitárias, muitas vezes vivencia, mas não tem muita noção sobre esse pertencimento, sobre essa história, sobre todas essas camadas de pano, né? Que essas saias rodadas representam. Ali você tem ali um debate para as relações étnico-raciais, trazer essa discussão aí no seu trabalho é bastante importante. O debate das relações étnico-raciais, né, dentro do mundo das escolas de samba. Só uma provocação, né, para você pensar em como o seu trabalho traz essa perspectiva, né, traz esse olhar para um conflito racial, sociológico, para um conflito de visões de mundo, de processos civilizatórios diferentes, né? O processo acadêmico e o processo, vamos dizer, não acadêmico, não branco, da vestimenta da baiana tradicional, que envolve todas essas camadas que eu trouxe. Então, ali, você tem ali uma avenida ali para desfilar as questões étnico-raciais, principalmente no histórico que você traz. Você é bastante discreta nesse ponto, que você diz que esse momento é a partir dos anos 60, né? E quando você traz Candeia e Isnar, você traz a voz deles, mas eu senti que ficou faltando a dinâmica do conflito de modo mais claro. Esse conflito, ele se apresenta nas entrevistas, ele se apresenta nas falas, ele se apresenta na voz do Candeia Isnar, mas eu senti falta dele ter sido nomeado, né? Ser nomeado de um modo... Isso é um conflito étnico-racial. Isso é racismo estético, vamos dizer assim. Então, essa parte aí, que é o velho discurso entre ética e estética, né? Até onde vai o político, até onde vai o estético, é algo para você explorar aí no momento mais à frente. Mas é um trabalho que já traz isso aí como provocação, tanto que eu estou falando sobre isso. Foi o que o trabalho me trouxe, né? Na leitura, ele me traz essas implicações. E assim, eu já digo, isso aqui é um trabalho para você levar para um mestrado. Você já tem aqui um artigo publicável, né? Tem uma monografia muito bem fundamentada e muito bem orientada pelo professor Amaury. Eu senti também que você deve fazer um elo maior entre a rua, né? Esse lugar onde a baiana está, que é a rua, e os fundamentos dessa rua, né? Nesse assumir um lugar, né? Como eu já tinha colocado antes. Porque essa rua é uma rua que se abre desde o continente, né? Desde o momento que há a travessia. Aí a gente tem o processo migratório, que é a abertura de outras ruas, né? Que é um processo migratório interno, a diáspora baiana, a diáspora do Vale do Paraíba, a migração, né? Que é, de certa forma,
diaspórica também, porque há um espalhamento por toda a cidade para formar aquilo que você fundamenta muito bem, que é a grande África carioca, trazendo o teórico Wallace Lopes Silva. Então, dialogar aí com a presença da baiana nessas praças negras, nessas ruas abertas pela função de criação de mundo que essas baianas têm. E aí nessas ruas que me vem aí uma necessidade de teorizar um pouquinho mais sobre esse espaço público, né? Esse espaço aberto, que você cria, de fato, um histórico muito bom, muito bem fundamentado, dos ranchos, dos cordões, até a chegada dos blocos, e mais à frente, as escolas de samba. A rua como lugar de liberdade e de expressão desse corpo que antes era um corpo, continua sendo, né? Antes era um corpo violentado pelas correntes, né? Pelo espaço privado. Isso é muito bom. Acho isso muito, muito interessante, porque, para mim, é um trabalho que eu só me traz reflexão. Eu gosto de trabalhos que me fazem pensar. E o seu trabalho me fez pensar, me faz pensar sobre toda essa complexa rede criada por essa história negra aqui, e que é pouco, como eu disse, pouco focalizada, né? Pouco ouvida. Nas entrevistas, você preenche uma grande lacuna, né? uma grande... Você dá voz a quem geralmente ouvido na Globo ali em 10 minutinhos, ou ouvido pela comunidade, mas essa voz não chega até a academia, né? Não chega até o livro, não chega até um trabalho com outro alcance, um alcance diferente daquele que nós que estamos envolvidos com o mundo da escola de samba já temos, já vivemos. São entrevistas que promovem empoderamento, que dão voz. E aí, talvez você trazesse ali como justificativa a questão eu sei que já pode estar até viciado esse termo, né? Mas é um termo que eu acho importante e é um conceito que é basilar para a história negra, que é a escrevivência, né? Você faz um experimento em escrevivência, em oralidade, em oralitura, você cria uma oralitura. E eu acredito que essas entrevistas devam ter mais coisas aí para serem deslindadas, né? Você faz os recortes específicos e faz uma análise muito emocionada, muito rica, muito importante, e me fez pensar que essas entrevistas promovem esse processo cunhado aí pela Conceição Evaristo de escrevivência. Por quê? Porque se nós vivenciamos uma história silenciada, uma história apagada, é apenas a vivência, a oralidade e a escrevivência que vão dar conta de acender essa história que foi obliterada aí pelo racismo e por outros movimentos de violência. Então, de novo, com esse retorno no final a esses depoimentos, quando você ouve esses depoimentos e você compara, né, muito bem, porque é um momento em que você ouve as pessoas que vivenciam e compara com o que acontece, né? Elas mesmas falam sobre isso, mas você também já vai munida desse sentimento, você já vai munida de um desejo quase salvífico, de uma situação em que há uma deturpação, né? Uma deturpação, uma invasão não autóctone, não original de todo esse fundamento que você descreve e deslinda muito bem. Agora, alguns pontinhos para você consertar. Logo na introdução, você diz assim: Tia Seata, mãe meninazinha da Oxum, tia Maria do Jongo e outras foram algumas das muitas tias baianas. Bom,
aqui um problema. A mãe meninazinha do Oxum é uma mãe de santo viva, né? Tá lá tá lá no Pai Procópio, em Belfor Roxo, mas aqui eu sinto que você deve ter querido falar mãe menininha de Oxum, né? Então, talvez depois consertar essa referência. Outra coisa, o leitor não sabe quem é Tia Maria do Jongo, o leitor não sabe quem é Mãe Meninazinha do Oxum. Então, sempre puxar uma nota para dizer quem são, a história, né? Onde essas tias são radicadas, porque eu senti falta de... Você mesma colocou na sua apresentação, eu tenho dificuldade de nomear, mas você nomeia muito bem nas entrevistas, mas aqui também era importante fazer um histórico de algumas dessas tias, né? Trazer algumas dessas tias com mais detalhismo, porque é aquilo que... Não lembro quem é que fala, uma frase que eu gosto muito, que o negro ele tem que ter nome e sobrenome, né? Então, a tia Seata era Hilária Batista e tal. Então, o negro tem que ter nome, sobrenome, certidão de nascimento. A gente acabou de ter um Enem agora, em que o tema foi a falta de certidão de nascimento, né? A falta de história, a invisibilidade que pessoas sofrem quando não tem essa história contada. Então, fica uma espécie de contradição, porque você dá todo o histórico para as tias que estão vivas, mas não detalha nesse momento aqui. Então, é só para você tomar esse cuidado aí nesse ponto na sua revisão. Gosto muito quando você traz um conflito étnico-racial logo no início, né, que você poderia ter retomado lá na frente, que aí eu acho que seria o arremate do trabalho, né? Já é bem arrematado, que é quando você fala da lei de terras, né? Não só da lei de terras, mas também da migração. E aqui é nesse ponto, quando você diz que aos africanos era proibida a entrada, é nesse ponto que a gente tem algo muito importante para ser pensado, para ser teorizado, né? Quando a gente é nomeado afro-brasileiro, a gente esquece que até 1914, africano não poderia entrar sem aprovação do Congresso Nacional. Será que éramos menos africanos do que esses africanos que não podiam entrar, né? Porque, muito provavelmente, na cabeça desse Estado já havia africano demais. Então, todo esse fundamento aí que você traz dessa história de conflito étnico-racial, essa migração, que é uma migração incentivada, né? Essa migração dos europeus que é incentivada, ela, na verdade, como você muito bem fundamenta aí na eugenia, ela, na verdade, é uma cultura, uma política, na verdade, anti-africana, anti-samba, anti-negro, né? A gente generaliza como negro, mas, na verdade, a gente tem que fundamentar mesmo como africano. E gosto muito dessa parte, como você traz muito bem, às vezes até uma forma de eu me retratar vamos dizer que houve pouca teoria etnorracial. Na verdade, você historicizou os conflitos etnorraciais. Mas lá na frente, talvez fazer essa retomada. Isso acontece porque é um conflito de origem étnico-racial, como ele está fundamentado desde a pós-abolição e muito antes, a gente sabe. Deixa eu me ver aqui mais um ponto que eu gostei. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu achei bem legal também que você traz, que é a questão da comparação, né, entre o terreiro e a rua, né, o espaço privado, o espaço público, muito bem. E aqui você fala... Você não colocou página, eu senti falta disso. E aí eu não posso dizer que página tá. Mas é uma página onde tem a sua foto com a roupa de ração. E você diz que há um caminho percorrido das roupas vestidas somente para cobrir o corpo, passando pelas roupas de ração e de baianas usadas nos terreiros, até as fantasias das matriarcas da escola de samba. Concordo. Há um caminho percorrido. Mas também esse caminho não é um caminho linear, não é um caminho da história linear, é um caminho circular. Temos que pensar que ainda hoje há pessoas que
não tem o que vestir, né? E ao mesmo tempo em que há pessoas no terreiro se cobrindo com roupas de ração, há também baianas nas escolas de samba. Então, há uma linearidade, mas há também uma concomitância desses processos históricos, né? Para você, só uma reflexão que eu tive ao ler esse trabalho. Muito bom. Bom, eu senti falta, que eu acho que aí, mas aí eu talvez não tenha sido, realmente acho que não foi o foco da sua pesquisa, mas o que eu gostaria de ter visto a questão das roupas que você traz, todo um processo, né? A roupa de ração, a roupa das ebomes, a roupa das mães de santo, mas eu senti, assim, quando você fala do colorido das roupas, talvez trazer ali as roupas rituais também, as roupas dos orixás que também se vestem de baiana, que também se colorem, né? Então, explicar talvez por que há cor, por que há determinados direcionamentos e outros não. Então, a questão da cor ela é imprescindível, né? Porque ela é uma relação com o grau de energia que cada orixá tem. Então, esse detalhe aí pode figurar num trabalho futuro. Eu gosto muito quando você faz uma frase que me emocionou bastante aqui. Algumas ajudando contra o desânimo. Essa parte é tão bonita, e acho que é por isso que você chora. Porque eu fico pensando em quantas idosas poderiam ser baianas e que não podem vivenciar o mundo do carnaval e não sabem o que estão perdendo, né? Então, uma das partes mais bonitas do seu trabalho, quando você diz como a ala das baianas é esse lugar em que vão ser combatidos o desânimo, a depressão, a vida vai ter sentido com a chegada da terceira idade, e as senhoras terem o mesmo propósito, a união pelo samba, pela comunidade, pelo pavilhão da escola, a celebração das suas memórias e realizações. É a parte mais linda do seu trabalho, uma das mais emocionantes, e que traz um princípio africano, que é o princípio da senioridade, né? O princípio da velhice, do mais velho, que a importância que o mais velho deveria ter numa sociedade ocidental e que não tem, mas que na sociedade de resistência africana tem, né? As baianas são importantes para as escolas, apesar de a gente ver coisas complicadas, como escolas com poucas baianas, porque muitas se tornam evangélicas e abandonam as escolas, abandonam a cultura, enfim, acontecem coisas nesse nível também, mas é muito bom isso, e é onde você traz o princípio da senioridade, e esse princípio ele é todo deslindado nas entrevistas, né? Eu estou aqui há tanto tempo, eu sou reconhecida por fulano de tal, é muito bom ser baiano, eu sou muito importante. Isso tem que ir para as escolas, isso tem que ir para as pessoas, têm que ouvir essas histórias. É por isso que, terminando de ler o seu texto, eu escrevi assim: poderíamos ter um congresso de baianas, né? Já o acadêmico pensando. Poderíamos ter um congresso em que as baianas falassem, que as pessoas colocassem as suas visões, a reunião das baianas de todas as escolas de samba num congresso, numa reunião, em algo coletivo, ia ser muito lindo. E você já faz esse congresso em texto, né? Você congressiza essas baianas, coloca essas vozes em reunião, o que faz o seu trabalho de uma riqueza ímpar, maravilhoso, adorei, e é aquilo, já me adiantei, eu acho que as pessoas têm que ler, tem que ser publicado. Muito obrigado pela minha parte. Dizer que você, quando você termina com a confecção, que faltou falar dessa parte, eu gosto quando você traz o fundamento da leveza de novo, né? Essa leveza é isso. Como é que se vai espalhar axé carregando uma fantasia de 30 quilos, né? É importante que esse axé seja espalhado, porque o axé vai pelo vento, né?
vai pelo ar. Então, vida longa ao seu trabalho, que você seja uma indumentarista aí importante no futuro, com esse caminho que está... Esse ciclo que está se fechando agora, para mim é uma honra participar disso e ler isso com tanto carinho, esse trabalho feito com tanto carinho, amor, emoção, ancestralidade, senioridade, presente, passado e futuro. Muito obrigado. Amaury, o áudio é desligado. Opa, agora sim. Respirar fundo aqui e acolher, né, essa avaliação tão bem cuidada, tão atenta, né, tão acolhedora, né, tanto do significado quanto da elaboração da Gabriela. Agradecemos demais, professor, a sua avaliação, o seu cuidado, sua atenção. Legal? Professor Bruno, agora seria uma alegria revê-lo ao vivo aqui. Depois, Gabriela, aí você responder. Não, é porque a tia Nilda está aqui e ela levantou a mão. Aí eu queria saber se... Eu não sei se ela ainda quer falar, se ela quer falar. Vi aqui, não. Queria saber se poderia dar a palavra para ela, né? A quem? A tia Nilda. Ah, sim. Não vi, não. Que honra, tia Nilda, maravilhosa. Ela chegou a levantar a mão umas 2 vezes, só que o Osmar ainda estava falando e tal. Mas eu não sei se ela ainda quer falar alguma coisa. Vamos fazer assim, como está sendo gravado, tá legal, Gabriela? Assim que terminarmos, ainda gravando, vou permanecer gravando, mas assim que tivermos, o professor Bruno fizer a sua arguição, então, logo depois, nós vamos chamá-las, as sujeitas dessa pesquisa, né? As pessoas que fazem essa história de verdade, ao vivo, com seus corpos, né? Com todo o seu brilho, como você trouxe tão bem. Aí vamos chamá-las, a cada uma que estiver presente, também a seus familiares, aos amigos que quiserem usar a palavra. Tá bom? Mas primeiro vamos ouvir o professor Bruno, que vai ser uma alegria estar com esse colega tão amigo, tão parceiro. Bom, Bruno, seja bem-vindo, meu irmão. Agora é contigo. Obrigado, Amaury. Obrigado, Gabriela. Aprendendo muito aí com a fala do professor Osmar, né? Eu vou talvez pegar um caminho um pouco diferente, porque, enfim, ele já falou diversas coisas impertinentes, importantes e necessárias para o trabalho da Gabriela, as quais acho que me competem, enfim, acho que eu domino, eu concordo, eu acho que já é um trabalho para publicação, já é um trabalho para um artigo, para um mestrado, para um doutorado, enfim, então acho que já está um trabalho bem encaminhado, bem fundamentado, e fundamental, eu acho, eu vou pegar a parte da autocrítica, a parte talvez do curso, né? Porque isso é um tapa na cara do curso, né? Esse seu trabalho, porque me convence cada vez mais, enfim, e é uma discussão que a gente tem, mas não é num fórum oficial, de que o nome do curso está errado, né? E o quanto o nome do curso é uma licenciatura, agora a gente vai ter um bacharelado, uma licenciatura em Belas Artes, e o nome não deveria ser esse, né? Porque quando a gente pega a Escola de Belas Artes, trazida em 1816, com toda a carga neoclássica, francesa e tudo mais, e ela permanece até hoje na UFRJ, você tenta entender por uma questão de uma tradição, mas também não concordo muito com essa lógica de lá. Mas um curso que tem aí, nosso curso é de 2009, 12 anos, se chamar de Belas Artes, é um pouco de forçação de barra e assume-se, na verdade, um recorte aí bem excludente, né? Num curso de majoritariamente professores brancos, homens, e a Gabriela vai saber responder melhor do que eu, né? Pegando um pouco desse recorte que ela faz, quantos artistas negros você viu no seu curso de Belas Artes da UFRJ? Quantos? Comparado a quantos artistas europeus ou europeias, enfim. Você poderia quantificar?
Quase nenhum, assim, só artistas que os alunos trouxeram, né? No caso, eu, o Igor, a Raquel, assim, são pessoas que eu lembro de ter apresentado trabalhos falando sobre artistas negros, mas assim, só a gente mesmo. E quantos professores negros você teve no seu curso? Só o Sandro. Então, assim, notório assim, o que eu estou falando, porque eu acho que a gente precisa de uma reformulação curricular urgente. Porque, pegando um pouco do que falou o professor Osmar, essa questão étnico-racial, essa questão entre o acadêmico e entre o que é produzido fora da academia, enfim, me chama a atenção, pegando na minha formação na Escola de Belas Artes, que eu vim da Escola de Belas Artes da UFRJ, na formação desses artistas, não todos, né, mas alguns desses carnavalescos, alguns atuais, um deles, pelo menos, foi meu contemporâneo, pelo menos na Escola de Belas Artes, o quanto na minha formação também, eu não tive nenhuma discussão, isso eu estou falando de bacharelado, e eu estou falando de licenciatura, bacharelado em gravura e licenciatura em educação artística. Eu não tive em nenhuma disciplina, nenhuma, zero, nenhuma discussão étnico-racial, nada, zero. Eu não vi ao longo do curso, a não ser por iniciativa de um professor de uma disciplina chamada Folclore Brasileiro 2, porque era o campo de pesquisa dele no Museu Nacional, a não ser esse professor, eu não tive, por iniciativa, não estava nem no programa, era zero no programa, não tinha nenhuma discussão sobre nenhum contato com religião de matriz africana ou nenhum artista negro, nada, zero, zero. Isso eu estou falando há 20 anos atrás. E não me surpreende, na verdade, 20 anos depois, atualmente, se lá estiver nesse modo, não tenho conhecimento, mas num curso novo, num curso recente, nós perpetuarmos isso. Então, eu acho que tem aí uma falha gigantesca. Basta ver o público que nós recebemos, os estudantes que nós temos, e nós temos aí, talvez, no curso, apenas uma disciplina que discuta essa questão de uma linha de forma geral, que é a disciplina da professora Mauri, de Educação em Relações Étnico-Raciais na escola, que não dá conta de questões ligadas à filosofia da arte, questões ligadas à história da arte. Se a gente for pegar pelo campo filosófico, talvez, na universidade, a gente só tem uma discussão por meio do professor Renato Nogueira, que vocês não têm contato na Enceropédica, porque ele está no IEM. Então, isso, eu acho que o seu trabalho ele vai nessa direção, ele se insere nessa direção de bater de frente, de dar um tapa na cara mesmo nessa questão da formação de vocês. Embora seu trabalho não seja sobre isso, tá? Mas a leitura do seu trabalho ela me fez refletir também sobre todos os aspectos, mas principalmente também sobre isso. Por isso que eu acho que também a potência e a necessidade desse trabalho sair da universidade, mas eu acho que, de alguma forma, ele voltar para o próprio curso, ou para as próprias discussões que a universidade tem que ter em relação, por exemplo, à Lei 10.679, 11.645, que ainda não são contempladas, não vou falar nem só qualitativamente, mas quantitativamente, nas licenciaturas. Tá? E, sobretudo, nossa licenciatura em arte. Uma outra coisa que o seu trabalho me traz, assim, e por isso que eu acho que é a questão é uma atualização também, se a gente for pegar curricular, dos próprios autores que vocês têm no curso de vocês. Por exemplo, você sabe melhor, tentando explicar um pouco aqui, o curso de vocês é pautado toda numa discussão formal. Tá? Quando você traz uma discussão etnográfica, sociológica, quando você traz uma discussão iconográfica, que foi bem citada pelo professor Osmar, o curso não tem esse foco. Você talvez tenha um ou dois momentos ali que você tem esse foco, mas dentro do curso vocês são estimulados o tempo todo a só pensar na forma, a forma que importa. O conteúdo não importa, como se essa forma não tivesse grávida de conteúdo, e de história, e de pessoas. E a gente trabalha muito durante o curso com um autor alemão, Rudolf Erheim, e se tenta enquadrar esse Rudolf Erheim em tudo quanto é manifestação artística,
sem entender a lógica da origem dessas manifestações artísticas. Por exemplo, já vi alunos entrando em conflito porque estavam pesquisando, por exemplo, a cerâmica marajoara, tentando inserir o Arraim dentro da cerâmica marajoara, e que não ia conseguir nunca, porque não era essa a lógica. Então, eu acho que o seu trabalho apresenta para a gente, mostra para a gente uma fratura curricular do curso, um déficit curricular, e não estou falando só nas questões dos artistas pretos, dos artistas negros, nós estou falando dos artistas indígenas, estou falando das artistas mulheres, estou falando de uma série de enfoques que o curso precisa de uma atualização urgentemente, principalmente em relação ao nome, porque eu não entendo um curso de 12 anos com o nome de Belas Artes, e simbolicamente esse nome, mesmo que não seja assumido, esse nome ele traz sim simbolicamente um ideário neoclássico e francês, e você, quem cursa o curso pode muito bem saber que a maioria das disciplinas de História da Arte, exceto uma ou outra ministrada por um determinado professor que tenta um pouco subverter essa ordem, você vai sair um pouco desse eixo eurocêntrico. Você não sai. Majoritariamente o curso é eurocêntrico, o conteúdo. E aí, pegando um pouco da fala do professor Osmar, como é que você vai pegar um profissional desse, licenciado, enfim, que tem interesse, você seguir pelo ramo da indumentária, e você tem esse trabalho, você tem essa pesquisa, mas vamos pensar que um estudante que não tenha galgue o posto de um carnavalesco, como é que ele vai dialogar com a comunidade se ele só aprendeu a questão formal e não dá consideração ao conteúdo daquilo, e só a forma? Então, a forma ela é vazia? Para mim, ela não é. A única forma de abordar a forma é pela lógica do Rudolf Arheim? Para mim, não é. É uma lógica, é uma forma de. Mas tem tantas outras aí, o seu trabalho traz a questão iconográfica, a questão histórica, a questão etnográfica, enfim, e essas falas, e essas entrevistas potentes, também, eu acho, numa perspectiva da pesquisa autobiográfica, que a gente sabe que internamente, e talvez seja isso que aconteça com alguns carnavalescos, o que importa é a forma. Não, o que importa ali é o enredo, é a lógica, formalmente ter uma beleza, mas não importa uma ancestralidade, não importa uma história, não importa essas camadas que estão ali no seu trabalho, que foram citadas pelo professor Osmar, isso não interessa. O que interessa é a forma, o que interessa, enfim, é o ego, enfim, o que interessa é a visão ali do autor. E eu me pergunto, será que essa visão do autor está próxima a uma visão da comunidade, a uma visão da tradição, a visão dessas camadas, a essa visão? Eu tenho minhas dúvidas se tem essa proximidade. Então, eu acho que o seu trabalho é rico nisso. Eu acho que você traz o seu outro lado para o curso, assim, para fora, mas para o curso. Você tem uma pesquisa indumentária, que ela também vai questionar, mesmo que você não fale sobre isso, mas você vai apontar para esses elementos que não estão na nossa história da arte dali. Ou questões que não são trabalhadas no contexto da iconografia, que necessariamente para que você entenda determinadas manifestações artísticas, determinados posicionamentos, você tem que dar conta da realidade, e o seu trabalho está rico de realidade. E eu acho que, nesse sentido, eu ficaria muito, muito decepcionado se eu visse mais um trabalho, e, enfim, discutindo os aspectos, porque essa linha aqui, tá, mas e aí? Você trabalha com isso? E aí, pegando um pouco dessa fala do professor Osmar, da última, das cores, né? Você poderia trabalhar a teoria das cores no meio dos orixás. Você não precisa ir numa teoria cromática da Bauhaus, uma escola alemã. Você tem outras lógicas que estão aí, que estão dadas, só que a academia, pelo menos o contexto em que eu convivo, não se dá conta.
Tá? Então, é nesse sentido que eu acho que seu trabalho ele entra. Assim, as considerações, o texto, página, enfim, isso eu já inseri no documento para você e a Mauri poderem analisar. Mas eu acho que isso que eu estou falando vai um pouco também ao encontro de propostas de trabalho do professor Mauri, que eu vejo às vezes a estudante de relações da disciplina de educação e relações étnico-raciais, que é uma disciplina recente na universidade, de 2013, né? De perguntas, né, que eles fazem para os professores, tal conteúdo tem no curso, tal não tem, como é que é isso, como é que não existe. E aí eu vou pegar um termo emprestado da dissertação do professor Marcelino Rodrigues, que foi aluno do professor Luiz Fernandes, que foi aluno do professor Jorge Conduru, enfim, que é do silenciamento da cor. Eu acho que o seu trabalho ele é um grito contra isso, né? É um berro. E é um berro que, sim, e por isso que emociona, eu acho, ler no início do seu trabalho, como o professor Sandro faz falta, né? Como o professor Sandro é uma cratera, assim. É uma cratera que eu não sei se a gente vai... ela está ali. Ela está ali. E você vê pelos projetos dele, pelo número de alunos e inserções que ele conseguia com vocês, talvez, isso que tudo que eu estou falando, talvez com ele aqui a gente estaria um pouco mais avançado. E com ele, certamente aqui, isso... Ele estava batendo de frente contra isso, né? De uma forma muito... Vocês, né, que participaram, vocês, muito elegante, muito sorridente, né, e com muito amor, como ele conduzia tudo. Então, acho que esse teu trabalho também é fruto um pouco desse amor das pessoas que conviveram com ele, tiveram essa sorte, e de levantar essa bandeira que o professor Amaury também, na graduação, é um dos que levanta aí no departamento, no instituto, por meio da sua disciplina, e que tem que avançar muito, porque é isso. Eu fiz uma pergunta aqui simples e a gente não vê quais são os referenciais teóricos no curso que trabalham com artistas negros. Isso eu estou trazendo também a partir da pesquisa do professor Marcelino Rodrigues. Não há esse tipo de representação. Não há. Talvez por um projeto de extensão, por um projeto de pesquisa, por uma iniciativa paralela. Isso sim eu não posso negar. Tem, tá. Mas na matriz curricular, no corpo duro ali do curso de vocês, não há. Não há. E aí eu acho que o seu trabalho ele é também rico e potente, porque é uma também forma de denunciar isso, né? E que você não se calou, né? Você respondeu com muita elegância e está apresentando esse belo trabalho para a gente. Eu acho que, no geral, os outros elementos estão escritos no texto, mas eu não poderia deixar de seguir por essa linha, porque já que também foi levantada essa bola da questão étnico-racial, é uma questão que, assim, não tem como provar que são essas as causas, não tem, mas é uma suposição muito forte. Como é que uma pessoa que tem uma formação eurocêntrica, uma formação baseada apenas em aspectos formais, ela vai dar conta das questões humanas, dar conta das questões da tradição, dar conta de todas essas camadas que necessariamente não vão passar só pelas questões formais. Eu acho que a metodologia, o método de entrevista que você fez, orientado pelo professor Amaury, traz essas vozes, né? Traz essas... E coisas que eu assim, eu nunca teria imaginado. Assim, por exemplo, realmente, você tem uma questão de uma questão do conforto, de uma questão porque são elas que fazem, são elas que produzem, são elas que pensam, e agora uma outra pessoa tem uma certa terceirização disso, e não é só por uma questão de uma utilização, mas tem uma das falas ali
Pô, às vezes são elementos que não tem nada a ver com a tradição, não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com o que está ali. E aí eu me pergunto, né? Me pergunto se o caminho foi esse, se seguir por esse caminho, daqui a 20, 30, 40 anos ou 10 anos, não sei, que baianas são essas que vão entrar na aula das baianas? Porque, ainda, pelo que eu entendi do texto, ainda tem lá uma responsável, que é da comunidade, que orienta, tem um conhecimento, mas será que essa pessoa vai permanecer daqui a 40 anos? Será que não vai ser uma terceirização total? E se vai perder essa história? Então, acho que o seu trabalho ele é importante nesse aspecto também. E agradeço por isso, agradeço por ter aprendido muito com o seu trabalho, muito com as colocações do professor Osmar, e sempre aprendendo com o professor Amaury também. Obrigado, Gabriela. E as demais considerações estão no texto, tá? Poxa, é um orgulho muito grande, né? Ter dois colegas, não é, Gabriela? Veja bem, são dois professores engajados que fundamentam, né? Que têm uma leitura atenta. E só se tem leitura atenta, engajada, e potente como essas, né? Com a qualidade de expressão dessas, para um trabalho de qualidade, né? Então, eu faço minhas as palavras deles aqui, que a gente tem conversado muito, né, Gabriela? Ficamos um bocado de tempo, não vamos, né? E foi uma alegria, e é com muito orgulho que eu vi seu trabalho crescendo, desenvolvendo. E você, enfim, né, apresenta, entrega o trabalho, apresenta com essa qualidade. Inclusive, eu quero aprender como é que se faz esse PDF aí, porque é muito melhor que o meu PowerPoint, viu? Essa aí você vai ficar me devendo, tá? Ficou linda a apresentação. Mas, então, agora nós passamos a palavra a você para as questões trazidas, né, pelo professor Osmar, principalmente, e também eu penso que algumas questões trazidas pelo professor Bruno, como eles falaram, de pontos de vista, né, de aspectos muito diferentes sobre a sua formação, o seu trabalho, eu penso que mereciam uma consideração sua. Agora, precisa ser breve para a gente depois ter as falas de todo mundo aqui que quiser, né? Vai ser muito bom ter a oportunidade de ouvi-las, né? As sujeitas dessas histórias todas. Mas agora a palavra está com você, Gabriela, tá bom? Para você expor aí sua visão dos comentários que você recebeu ao seu texto. Eu agradeço a fala do Osmar e do Bruno. Fico muito feliz, muito orgulhosa, né? Estava com muito medo de escrever, de apresentar. Então, saber que vocês acham tudo isso do meu trabalho me deixa muito feliz. E eu agradeço. Vou acolher as considerações do Osmar, né? Algumas coisas que você pontuou, eu não tinha parado para pensar, né? Como aquela questão das tias lá que você falou. Eu vou realmente corrigir aquela parte. Deixa eu pensar, tinha uma outra coisa que eu ia falar sobre uma coisa que você falou, mas eu acabei me esquecendo aqui, o Guilherme entrou e me desconcentrou. Me desconcentrou. Enfim, mas eu vou passar adiante e se eu lembrar eu retorno. Mas eu agradeço, concordo com tudo que você colocou, vou fazer as correções necessárias, tá? E é isso. E as considerações do Bruno, né? Realmente é uma coisa que eu queria falar, né? Essa questão do curso, mas eu não queria que virasse um trabalho sobre eu reclamando do curso, né? Porque inicialmente eu até tinha essa ideia de juntar o meu trabalho na residência e tal, dar uma reclamada do curso, mas depois eu mudei de ideia, enfim, com a ajuda, né, também de outras pessoas, coisa do pessoal do Quilombo, do Guilherme, né, muitas pessoas me ajudaram nesse encontro do tema.
E aí, enfim, mesmo que não seja um trabalho reclamando do curso, tem a questão aí tá no ar, né? Para quem quiser pegar, quem quiser, né? Inclusive, não sei se eu poderia falar isso aqui, mas eu vou falar que eu convidei uma outra professora para ser a minha co-orientadora. Aí ela falou que aceitava, eu falei para ela o tema e ela sumiu, né? Eu acho que é porque talvez ela não tenha muita propriedade do tema, questão de referencial, talvez ela não tenha também, porque ela seria uma pessoa importante para falar sobre a parte da indumentária para mim, porque ela é professora de indumentária. Mas, enfim, ela não apareceu. E aí, para mim, é importante demais esse trabalho, essa pesquisa, porque eu fiz um outro curso antes de Belas Artes, eu fiz um curso de produção de moda, né, um curso técnico, e a gente tem história da moda e a gente não vê pessoas negras. Dentro de Belas Artes, a gente tem indumentária 1 e indumentária 2, a gente não vê pessoas negras usando roupa, gente. Não vê, aliás, não vê pessoas negras, né? Quem dirá elas usando roupas? Então, assim, como é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu quero trabalhar para o resto da minha vida. Eu precisava falar disso, né? Eu precisava falar que a gente se veste, né? Que a gente está aí e que dentro desse, como é que se fala? Dentro desse raciocínio que eles colocam, essa linha do tempo, existe real uma linha do tempo, né? Que é linear. Eu lembrei que eu ia falar do Eimar, mas deixa para depois. Dessa linha do tempo aí que é linear para eles, tá? Eles colocam isso, não tem pessoas negras se vestindo ali, tipo, década de 60, década de 70, década de 20, tá? Não tem pessoas negras. E aí, é isso, por isso que para mim é tão importante falar disso. Eu agradeço as considerações de vocês. E o que eu ia falar, Osmar, é que eu não tinha pensado nessa questão da circularidade, não. É uma coisa legal para colocar e para levar adiante também, justamente porque essa linha do tempo, eu sempre enxerguei essa coisa, né, essa evolução, eu sempre enxerguei linear por conta disso, por conta de como eu aprendi mesmo. Então, é realmente uma coisa para consertar e para levar adiante, porque a nossa, como é que eu posso dizer? A nossa cultura, né, ela é circular, né, ela funciona dessa maneira. Então, muito obrigada pelo toque. E é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar, né? Não, eu lembrei agora. Desculpa, gente. É porque eu tenho que mostrar a boneca. Poxa, eu demorei um tempão para fazer. Eu ia falar, inclusive, que eu senti falta da foto dela inteira no trabalho. Pô, eu concordo, é isso exatamente. Cadê a foto dela? Então, deixa eu ver se eu afasto um pouco a câmera para vocês verem ela por completo. Calma aí. Deixa eu ver. Então, eu coloquei ela em cima de um copo para ela poder ficar em pezinha, mas eu não vou conseguir mostrar tudo. Mas, ó. Ela tem a saia, né? Que eu citei a segunda saia para fazer o volume, né? E é uma boneca de pano. Quando a gente faz trabalhos assim, dentro do curso para fazer roupinha de boneca, né? Eu já fiz outro trabalho assim. Normalmente a gente faz em Barbie, mas eu achei que uma Barbie para representar uma senhora não ia ter nada a ver. Mesmo que fosse uma Barbie negra, né? Eu acho que realmente não ia ter nada a ver com nada. Então eu escolhi fazer uma boneca de pano. E é isso. Aí a roupa dela sai, né? Eu fiz ela toda para ela montar e desmontar. Só o turbante que eu deixei coladinho. E é isso. Mais um ponto, que você privilegiou o corpo negro, né? Não é esse corpo com branco, certeza. europeu, Com certeza. modelado. Mesmo que eu trouxesse uma Barbie negra, né, ela teria os traços finos. Uhum. Né? E aí eu achei melhor trazer a boneca de pano. Pois depois dessas duas arguições dos professores, depois dessas colocações tão pertinentes e tão
também acolhedoras das questões trazidas pelos professores, nós gostaríamos muito de ouvir. Precisa necessariamente ser breve, né? Bem breve, o mais breve possível, mas que se manifestem todos e todas aqueles e aquelas, amigos, seus familiares, seu pai, sua mãe, que estão aqui, né? E que quiserem fazer uso da palavra, para nós é a máxima alegria de ouvi-los, e especialmente as nossas baianas, né? Que são a razão desse trabalho e a motivação desse trabalho, né, Gabriela? Com certeza. Eu não sei se ela. Não sei se ela apertou sem querer ou se ela realmente quer fazer a fala. Eu queria mandar uma mensagem para saber se ela está ainda conosco. Tia Nélia, né? Não, é tia Nilda. A tia Nilda ainda está conosco. Tia Nilda está aqui conosco ainda. Ravine também. Assim. Ah, que pena. Que pena. Poxa. Mas é isso. Que pena que nós aqui. vão depois, né, cercar a Gabriela e fazer o carinho ao vivo, né? Não apenas com... Nesse momento, palavras seriam bem-vindas, viu? A Brisa, quem sabe a Brisa, pelo seu nome, daria um alento, trazer para nós uma frescura, um frescor, né? Frescura não é bom. A frescura foi vacilo de minha parte. Mas o frescor, né, Brisa? Quem sabe? Você não quer, em nome de todo mundo, fazer uma saudação aqui a esse trabalho, a esse momento tão especial, vivenciado por todos nós, né? Em louvor da Gabriela. Fazemos assim, então. Não, professor, deixa outra pessoa falar. A tia Nilda está falando que vai querer falar sim. Peraí. Opa, então. Pode ligar, então, o microfone, tia, e pode falar. Vamos ver. Deixa eu ver, deve ter alguém. Provavelmente alguém está auxiliando ela lá. Vamos aguardar. Gabriela. Bem-vinda, tia Nilda. Gostaria muito de ouvi-la. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estou muito emocionada de ver os gestores falarem aí sobre o seu trabalho. Foi uma coisa com muita luta, muito sacrifício, muita inspiração. Minha filha, eu só te desejo, eu estou até emocionada pelo que eu vi a sua dedicação. Que Oxalá, sua mãe Oxum, te proteja, te ilumine, te dê caminhos abertos para você concretizar mais ainda o seu sonho. Mais ainda. E, por sinal, como eu te falei, a ala das Baianas da Mocidade ganhou o prêmio de Baianas do Calabouço. Nós ainda não recebemos por causa da pandemia. Mas, como eu falei, é muito gratificante ver uma menina nova com essa inspiração da nossa sinceridade, né? Tudo que passou. Então, minha filha, eu só peço, Oxalá, minha mãe Oiá, que te cubra de muitas bênçãos, caminhos abertos para você sempre, continue com o pé no chão, porque a gente não pode deixar o ego subir a cabeça,
A gente está sempre aprendendo e você está com uns gestores aí maravilhosos para quando você precisar de qualquer perguntar alguma coisa, saber. Eu estou adorando, porque eu adoro conversar essas coisas. A dona Helena Teodoro é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande mesmo. Ela sempre me chamou para mim em seminários. Eu fui quando ela escreveu o livro sobre o Iá. Então, eu tenho uma referência assim como amiga nessa parte. Parabéns, saúde, paz, axé, axé, axé e boa tarde para todos. Tia Nilda. Tia, muito obrigada. Eu fico muito feliz, muito honrada com a presença da senhora. Infelizmente, as outras baianas que eu entrevistei, que eu mandei mensagem, não puderam vir, mas só da senhora estar aqui eu estou muito feliz. Agradeço muito pela disponibilidade, pelo tempo que a senhora teve para conversar. A nossa entrevista durou mais de 1 hora, porque a gente conversou muito, e é uma delícia conversar com a senhora. É muito bom. Agradeço muito que meu pai Xangô, meu pai Unzazi, abençoe a senhora, esteja vida longa, tá? Para a senhora continuar aí fazendo um trabalho maravilhoso que a senhora faz na aula das baianas. E é isso, só tenho a agradecer. Eu estou tão feliz que a senhora está aqui. Olha, eu mando isso para você, ó. Tá? Tá? Que bom, que lindo, que bom. Muito bom mesmo. Então, em nome de todos os presentes, tia Nilda nos banhou de axé. Né? Então, agora vamos fazer uma coisa do nosso ritual aqui, viu, Gabriela? Eu estou passando, nesse momento, aos professores Osmar e ao professor Bruno, o link de uma outra sala onde nós podemos conversar, se os colegas aqui presentes acharem necessário isso, viu? Bruno e Osmar. Eu, às vezes, quebrar protocolo é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, se nós pudéssemos, se vocês acharem que dá para a gente aqui expor nossa avaliação final do trabalho da Gabriela, a gente não precisaria ir para essa sala, mas se vocês pensarem que é necessário alguma conversa a mais e tal, já está na agulha aqui, eu mando imediatamente. O que vocês acham? Por mim não precisa, para mim é nota 10, com louvor e considerei indicação para publicação, para desenvolver no mestrado e publicação. Essa é a minha ata. Concordo, e só vou ressaltar, eu acho também, além disso, que seja apresentado, recomendo que seja apresentado numa semana acadêmica, semana de integração, alguma coisa, alguma plenária do curso. Eu acho importante também ressaltar isso, marcar isso, né? E parabéns ao curso, porque vocês orientam monografias muito bem fundamentadas e estimulam, ainda que com todos os percalços, né, que o professor Bruno expôs, mas só o fato de a Gabriela apresentar um trabalho dessa magnitude é também mérito dos professores, do orientador e dela própria, com certeza. Parabéns e muito obrigado pela honra de estar aqui. Então, Gabriela, depois de tudo isso, a mim me resta mesmo também agradecer a você, né, ter vindo junto com o Guilherme, termos conversado. Era uma outra coisa, né, Gabriela? Poxa, mas, Gabriela, você é uma menina do samba. Gabriela, você... Como assim? Traga esse pessoal, traga essa cultura, traga todo esse axé para esse curso, que nós precisamos disso. E aí estamos vendo hoje, celebrando. É isso, né? Ontem eu ouvi de uma colega, uma conversa que tivemos lá na Unipampa, no Pampa Gaúcho. Hoje tem uma pró-reitora que ela se orgulha, ela é a professora Marta Messias, de um dos 6 campos da Universidade do Pampa, no Rio Grande do Sul, é lá no sul do sul. Mas o grande orgulho da professora Marta é ser a professora Jamaica. Desde criança ela gosta de ser a professora Jamaica.
né? E aí se tornou professora, e a professora Jamaica. E ela é pró-reitora de diversidade, né? E assuntos estudantis. E ela falou isso aqui, sabe? Olha, nós somos imparáveis, não tem volta. Então, a cada trabalho, né? Como foi o da Valéria, né, Bruno? Que coisa linda, né? Trazendo José da Paixão Silva, um artista negro completamente esquecido. Só quem lembrou dele foi a doutora Anísia da Silveira, que é famosa na história do Brasil, grande psicanalista, psiquiatra, e ela dedica o livro dela ao Paixão. É um dos a quem ela dedica. E, no entanto, nós não sabíamos disso. A Valéria recebeu dicas e tal, mas ela foi lá e pegou a documentação e viu e checou toda essa informação. Então, esse tipo de pesquisa, como você traz, né, essas entrevistas, é isso mesmo, sabe, Osmar? São entrevistas deliciosas de ver, é um resgate das vozes ancestrais, tem a sororidade, né, que é a capacidade de estar realmente juntas, com esse tipo de pensamento, com essas energias, com tudo que a gente aprendeu que é valor da existência humana. Então, vendo isso aqui, dá um gosto enorme, Gabriela. E a gente não parar nunca, né? Não parar de ver esses jovens, essa juventude nossa, esse novo perfil de estudante. Ontem também era sob ação afirmativa da conversa na outra universidade, e hoje a Universidade Rural tem hoje 64% de estudantes assumidamente afrodescendentes, pretos e pardos, né? 63% mulheres, olha só. Então, é uma outra universidade, os professores, como o Bruno também salientou, né, eles estão sendo arrastados, como a sociedade brasileira está sendo levada a se repensar, a se ressignificar, para que brilhe essa sociedade que tem tudo para brilhar. Quem tem esse povo que nós temos, tem tudo para brilhar. Mas, infelizmente, tem alguns que têm as trevas aí que estão prejudicando tudo, mas não tem volta. Para essas conquistas femininas, negras, indígenas, né, das chamadas pessoas deficientes, olha só como é que o Daniel Dias, né, 20 e tantas medalhas olímpicas, porque ele não tem um braço, um pedaço de outro, ele é uma pessoa deficiente. Isso precisa ser ressignificado, né? As pessoas de diferentes orientações sexuais, como podem menosprezar tamanha aporia, as coisas que essas pessoas estão trazendo com suas diferenças. Então, é muito, muito bonito. Só tenho a agradecer a você ter também, viu, Gabriela, escolhido o diálogo que a gente pôde ter sido sempre uma menina muito leve, muito tranquila. No meu jogo aqui, não sei, mas dá um pouco de Xangô com Oxum, né? E aí botou Xangô com Oxum, dá tudo certo, né? Como o meu jogo às vezes falha, pode ser que eu esteja enganado. Puxa, agradeço muito, Gabriela. E, pessoal, só tenho mesmo a agradecer também a mãe e o pai da Gabriela que estão aqui, que essa sequência também tem tudo a ver com uma família estruturada, uma família que tem a responsabilidade de dar a sequência de toda a nossa ancestralidade e as lutas de sempre da nossa gente. Muito obrigado ao seu Luciano e à dona Gisele, né? É isso. Muito obrigado. É a dona Aurora. Oi? É a dona Aurora. Dona Aurora, ó, eu estou vendo Gisele ali, mas também Andrade, né? Sim, a dona Gisele é uma madrinha. Então, também, a madrinha é a segunda mãe, está ótimo. Então é isso, né, pessoal? Nós vamos ver, então, toda a parte. Eu, da minha parte, já estou aqui, né, devidamente de pé, para aplaudir a Gabriela, aprovada, tá bom? No curso, no seu curso de graduação em Belas Artes, com louvor e indicando para a publicação. Né? Tá bom?
Então, vamos em frente, agradecemos muito. Eu agradeço de minha parte ao professor Bruno, professor Osmar, né? E a todo mundo que esteve presente aqui, emoldurando essa conquista tão extraordinária, tão linda, tão leve, essa Oxum maravilhosa. Valeu? Tudo de bom para vocês. E, Bruno, daqui a pouco estamos de volta, né, Bruno? Mas, por enquanto, nós vamos ter que finalizar esse... Osmar, por favor, amigo, assim que pudermos nos encontrarmos ao vivo, nos conhecermos ao vivo, vai ser um prazer. Tá legal? Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente se encontrar. Considerações? Oi? Não ouvi. Opa! Senhor Luciano, o senhor entrou aí, venha com tudo. Uma saudação para a nossa professora finalizada aqui, professora do curso de Belas Artes, na licenciatura em Belas Artes. Bom, boa tarde a todos. Sou o pai da Gabi. Feliz demais por esse momento. Eu que estive lá no início, né, no dia do trote com ela bichete ainda. Foi muito legal passar por todo esse processo, saber do interesse dela em seguir firme. Eu disse, quando eu fiz 40 anos, eu entrei numa graduação e disse a ela e ao irmão que eu não aceitaria menos que isso, né, que eles fizessem o caminho deles e fizessem com vontade, com seriedade, buscando cada um o que quisesse ser na vida, mas que eu já estava já cascudinho e já disse, eu estou seguindo e vou continuar. Se vocês quiserem seguir o passo, esse é o caminho, acho que é o legado que eu posso deixar para vocês. E ela hoje, né, assim como o irmão também formado, ela hoje está aí concretizando todo o sonho dela e de toda a família. Em nome de toda a família aqui, eu quero agradecer aos professores, ao orientador, ao Osmar, e dizer, minha filha, é só o começo, não para por aí. E sua família estará junto aqui, te dando todo o apoio, toda a força que você merece. E parabéns a todos, foi uma aula que foi dada hoje aí, parabéns. Já podemos beber, meu filho? Já pode partir para o abraço. Estou vendo o Guilherme ali, escondidinho ali. Agora, desescondeu. Parabéns, filho. Parabéns. Tá? Nessa nova jornada sua, tudo de bom, parabéns. Tá bom? Eu não falei, só bati palma. Muitos parabéns para você. Obrigada a todos que participaram aí, tá? Eu só tenho a agradecer. Tá bom? Vovó. Vovó Coruja aqui. Meus parabéns, minha amiga. Que Deus te abençoe, que você seja essa menina maravilhosa que você é. Um abraço da sua avó. Que a minha mãe Emanjá te dá tudo de bom que você precisa. Parabéns, tá? Valeu, então, pessoal. Boa tarde. Posso falar? A todas e até uma próxima. Gabriela, você quer fazer sua última? A última palavra deve ser sua, por favor. Posso falar antes? A minha tia vai falar. Pode sim. Venha. Boa tarde a todos. Eu sou a Gisele, tia e madrinha da Gabi. Eu só quero agradecer aos professores pela colocação, que foi perfeita. Todas as orientações dadas, eu acho que a Gabi tem que agarrar e seguir, porque vai ser só sucesso. Parabéns à família que aturou, que aguentou, que todo o estresse não foi fácil e a gente soube compreender. E a você, Gabi, que dos primeiros passos, desde os primeiros passos até hoje a gente esteve juntas, eu desejo a você todo o sucesso desse mundo e que você brilhe, apenas brilhe, mais do que você já é. Tá bom? Parabéns. Eu estou aqui muito, muito, muito orgulhosa. Estou na sala de leitura aqui da minha escola, pedi licença à minha equipe para ficar fazendo parte desse momento. Eu estou muito feliz. Tá? Você arrasou. Parabéns. Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado. Enfim, eu só tenho a agradecer a presença de todos, agradecer a fala de todos, agradecer a sua orientação, Mauri, que foi maravilhosa, né? Realmente, como você falou, eu estava no processo de troca de tema, depois troquei de orientador, né? Porque o Sandro não poderia me orientar por conta
da área, né, ser bem diferente da área de estudo dele para a sua. Infelizmente, ele não pode estar presente, né, ele não está mais entre nós, mas fica aí, né, o legado. Eu não participei, né, eu não participei dos projetos que ele colocava para frente, mas eu pude ser aluna dele em uma disciplina, pude ser orientada por ele, né? E eu sei o quanto ele era uma pessoa incrível e maravilhosa, e quanto eu sei que ele está feliz porque onde ele estiver, né? Porque eu estou, porque defendi esse trabalho e porque falei do que eu falei, né? Então, agradeço muito a todo mundo, agradeço a minha família, né, por todo o apoio, né, Cleber é muito bobo, por todo o apoio, toda a consideração, por todo o investimento, né, não só financeiro, mas, enfim, todo o investimento feito em mim, por terem acreditado e tudo mais. Agradeço aos meus amigos que estiveram presentes. E é isso. Muito obrigada a todos. Estou muito feliz. Até lá, pessoal. Axé para todos, para todas. E vamos em frente, tá bom? Vamos conversando. Já vou conseguindo lá a aprovação no SIGA e vamos em frente. Vamos conversando, hein, Gabriela? Tá bom? Os toques dados pelo Osmar são preciosos, pelo Bruno também, algumas questões, mas isso é molinho, isso a gente faz rápido, tá bom? Até lá, então, pessoal. Até lá. Vou sentar novamente. Até lá, Bruno. Até daqui a pouco.